Boa tarde, amigos Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, sexta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados, né? Vamos falar muito sobre esporte, inclusive sobre basquete, futebol sub-20, seleção brasileira que está aí no Mundial sub-20, também Copa América, que começou nesta noite de quinta-feira, e também da rodada Brasileirão da Série A, B e também do Paulista da segunda divisão. Comigo mais uma vez o nosso comentarista oficial Gil Cipriano vai também me ajudar aí, me auxiliar em todas as notícias do nosso programa de hoje. Para a gente começar, vamos falar de basquete, né? A NBA aí que está a todo vapor, a grande final, né? Decisiva entre as duas conferências, né? Golden State Warriors contra Cleveland Cavaliers, e a série está empatada, né? A série de melhor de 7. Nesta noite de quinta-feira houve o quarto jogo e o Golden State arrasou e conseguiu empatar a série em 2-2. Venceu o Cleveland por 103-82, né? Com essa vitória empatou em 2-2 e agora joga mais um jogo em casa, né? Jogou 2 foras, agora vai jogar mais um jogo em casa. Portanto, o Golden State aí com a chance, quem sabe, até de virar o placar. Daqui 3 dias será o jogo. O quinto jogo será no dia 14/6, às 21 horas. Então, para quem é apaixonado por basquete, acompanhar sim estes grandes jogos dessa final. LeBron James não foi bem, teve uma atuação apagada e também saiu lesionado, mas estará no jogo, se tudo ocorrer bem, no próximo dia 14. Então, fica aí o convite para você acompanhar esses grandes jogos da final da NBA. Gil, 2-2 Cleveland e Golden State. A tua torcida tá para quem? A minha, eu vou declarar, é Golden State, né? O LeBron James é do Cleveland, porém, pelo que eu vi na primeira fase, no decorrer aí dos playoffs, o Golden State acabou conseguindo um torcedor aí. No caso, eu estou na torcida aí pelo Stephen Curry, né, que vem jogando muito e conseguiu ontem também ter uma ótima atuação, assim como em todas as partidas. Eu gostaria de saber de você também, a sua torcida nessa grande final da NBA. Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde, Valdinei, boa tarde, amigos. Lá nos Estados Unidos eu gosto muito do Chicago Bulls. Como ele não está na final, também vou de Golden. E como a gente comenta, né, Valdinei, o pessoal fala aí que técnico não faz a diferença. E faz, e muito, né? Com certeza. Ontem o técnico, o Steve Kerr, quer dizer, ele foi estrategista no jogo de ontem. Como a gente citou nos programas anteriores, jogos acirrados, disputados, prorrogação, quer dizer, aí você já teve um placar elástico, né? 21 pontos de diferenças no jogo de ontem, né? Sim. Quer dizer, o que ele fez ontem? Ele sacou o pivô, o Under do Gomes, boa parte deixou no banco, e deixou sua equipe mais rápida, né? Mais rápida e mais ágil. No caso, você viu o resultado final aí, quer dizer, então o técnico é muito importante na equipe, e assim, técnico diferenciado, né? Tem que ver como está a atuação do time, da equipe, da postura, e mexer certo também, né? E ter essas atitudes aí também, porque de repente você pega uma estrela e deixar no banco, às vezes é muito questionado, quer dizer, se não vencesse ontem, ele poderia ser questionado por essa decisão dele, né? Mas não, a equipe venceu e venceu muito bem. Realmente empatou a série, portanto, de 7 jogos em 2-2. Então fica aí a sua expectativa e a nossa também para a próxima partida no dia 14, né? Para quem gosta de basquete, com certeza é um prato cheio. Mudando agora, né, do basquetebol, vamos falar de futebol. Agora o nosso programa vai ser recheado aí com várias competições, e a primeira delas é o Mundial Sub-20. No caso, o Brasil, que passou pelo Uruguai na última rodada, né, na última fase, vencendo nos pênaltis, vai enfrentar agora a seleção de Portugal. O jogo será neste sábado, às 22 horas, horário de Brasília, dia 13, né? Também no sábado, dia 13, às 22 horas, teremos Mali e Alemanha. No dia 14, teremos o complemento das quartas de final. À 1h30, né, da madrugada, teremos Uzbequistão contra Senegal. E no outra chave, Estados Unidos contra Sérvia, também no mesmo horário, a 1h30 da madrugada de domingo, né, dia 14. Portanto, estes são os confrontos das quartas de final. Se o Brasil passar, enfrenta o vencedor de Uzbequistão e Senegal
que também vem demonstrando aí um bom futebol, mas porém, primeiro tem que vencer Portugal, né? Então, Gil, gostaria que você comentasse do Mundial Sub-20, né? A garotada aí que vem jogando bem, né? Inclusive despachou já o Uruguai, né? Uma forte equipe candidata ao título nos pênaltis, né? Difícil, mas foi merecedor porque jogou melhor que o Uruguai. Então gostaria que você falasse sobre o Mundial Sub-20 da seleção brasileira, as chances que tem aí de passar pela seleção de Portugal. Valdinei, esse Mundial está sendo disputado na Nova Zelândia, a 20ª edição. O Brasil ontem foi superior durante a partida os uruguais até grande parte da partida foram muito violentos, né? Machucando o centroavante nosso, o próprio goleiro Jean também. Quer dizer, então o Uruguai, quer dizer, não partiu para o bom futebol, partiu mais para a violência. E no final, aí nos pênaltis, que coroou o Brasil, venceu por 5-4 nos pênaltis, né? Quer dizer, a equipe mesmo que procurou demonstrar um bom futebol. Agora, jogo dificílimo, né? Pegar Portugal também tem uma equipe muito boa, e é um jogo difícil para o Brasil na próxima etapa aí. Onde já nesse Mundial tem algumas surpresas. Na primeira fase, a Argentina foi eliminada na primeira fase, a Colômbia também. A Colômbia perdeu agora nessa próxima fase, perdeu para os Estados Unidos de 1-0, foi eliminada, e o Uruguai também perdeu para o Brasil nos pênaltis, ser eliminado. Grande surpresa para mim que eu vi aí no jogo foi o clássico africano, né? A equipe da República de Mali, quer dizer, a gente não tem tanta expressão no futebol, derrotou nada mais, nada menos que Gana. Gana era a favorita, né? Exatamente, já tem duas equipes aí sul-africanas aí, que os africanos nessas modalidades são muito adversários difíceis, né? E quem sabe aí o Mali agora vai pegar a Alemanha. Quer dizer, jogo dificílimo, mas quer dizer, pode ter surpresa aí. Nesse Mundial, como citei, de 20 edições, temos o Argentina que tem 6 títulos, o Brasil 5 e Portugal 2. São os maiores vencedores da competição. Como você disse, o Brasil joga amanhã, jogo difícil, né? Tem chance sim de jogar bem, como jogou contra o Uruguai, de vencer a equipe de Portugal. E o Brasil empatou em 0-0, né, no tempo normal e na prorrogação, e nos pênaltis venceu a equipe do Uruguai por 5-4. Já o Portugal eliminou a Nova Zelândia, vencendo por 2-1. Então, Brasil e Portugal, neste sábado às 22 horas, um grande jogo. Com certeza aí fica a nossa torcida, né, para que os garotos do Sub-20 consigam um bom resultado, pois querendo ou não, é a nossa nova geração, né? Quem sabe garotos aí que estão na Sub-20 podem ajudar a seleção principal daqui a uns dias e serem aí os nossos craques do futuro. Ficam, portanto, a nossa torcida. E por falar em seleção principal, começou ontem a Copa América, né, com as seleções principais da América e também de mais algumas seleções convidadas. E o Chile, anfitrião, venceu já na sua estreia o Equador, a seleção do Equador, pelo placar de 2-0. 2-0 no estádio Santiago, né, o Nacional em Santiago. O jogo foi às 8h30, né? E com essa vitória o Chile aí saiu na frente do seu adversário, o Equador, no grupo A, que tem também México e Bolívia. O jogo entre México e Bolívia será hoje a partir das 20h30. Falando primeiro do grupo A, Gil, o Chile, anfitrião, na minha opinião, classifica, por ser não só o anfitrião, mas também por estar com um time muito bom. Inclusive o Valdívia não tem jogado tanto no Palmeiras, mas na seleção chilena tem demonstrado sim aquela habilidade, né, ou pelo menos uma sequência maior na seleção chilena. 2-0, jogo de estreia, estádio lotado, e com certeza vai classificar, na minha opinião. Quem será a segunda seleção aí a passar, ou até mesmo, né, um melhor terceiro pode passar aí desta chave do grupo A? Eu concordo com você. Não é porque está sendo disputado lá no Chile que ele é amplo favorito. Já na Copa do Mundo aqui no Brasil, você viu, a equipe chilena deu muito trabalho para nós, né? Sim. Quer dizer, foi nos pênaltis que nós conseguimos eliminar os chilenos. Quer dizer, tem o Valdívia, que joga muito bem na seleção, tem, como você disse bem, uma sequência de jogos. Aí tem o Alex Sanches e o Vidal, o meia, no caso do Juventus da Itália. Quer dizer, é uma equipe bem formada, bem estruturada. E na minha opinião aí, Chile, Equador, México e Bolívia, eu acho que o Chile fica em primeiro lugar desse grupo, na minha opinião.
Quer dizer, é uma equipe boa, bem montada e que nas últimas atuações aí sempre vem dando trabalho assim, para o Brasil, para outras equipes do futebol mundial. Então, na opinião do Gil, assim como eu também tive essa mesma opinião, o Chile classifica e na dele, o Chile classifica até em primeiro no grupo. Os gols, né, do Chile na vitória por 2-0 diante do Equador foi marcado, aí foram anotados pelo volante Vidal e pelo atacante Vargas, né, que entrou aí no segundo tempo e conseguiu, melhor, ele estava jogando, né, foi substituído e marcou o segundo gol, portanto, da partida. Matias Fernandes foi expulso pelo Chile, né, o Chile que vai ter então um desfalque para a próxima partida. A sequência da Copa América, como eu disse, hoje temos México e Bolívia. O jogo será às 20 horas e 30 minutos. O jogo válido também pelo grupo A da competição. Pelo grupo B, neste sábado teremos 2 jogos. Uruguai e Jamaica. O jogo será às 16 horas, horário de Brasília. E Argentina e Paraguai. O jogo será às 18h30. Um grupo chamado Grupo da Morte, né, Gil? Falando agora do grupo B, é até difícil a gente apontar aí as duas equipes. Eu até acredito aí que pode ser aí o grupo que realmente sai o terceiro colocado desse grupo e classifique. E na minha opinião a Jamaica só se surpreender, mas na minha opinião os 3, Uruguai, Argentina e Paraguai, passam, pois devem vencer aí, pelo menos todos devem vencer a Jamaica. Aí nos duelos, né, entre eles, que vão ser decididos aí primeiro, segundo e também o terceiro colocado. Uruguai, Jamaica, Argentina e Paraguai. Na sua opinião, quem passa aí, né? O que podemos esperar desse grupo da morte? Nesse grupo da morte, eu acho que a primeira colocação vai ser uma disputa direta entre Argentina e Uruguai. Quer dizer, um clássico sul-americano aí, as equipes aí, bom futebol e também é um clássico de muita rivalidade. Eu creio que, na minha opinião, a primeira vaga fica entre eles. Devendo o Paraguai ficar com o terceiro lugar e dependendo também do desempenho do Paraguai, como se citou bem, que classifica os 2 melhores terceiro. Tem grande chance de estar na próxima etapa. A Jamaica, como foi convidada, ela e o México, a Jamaica será um coadjuvante apenas, né, acho que nesse grupo aí também, quer dizer, também não deixa de ser um preparativo também para ela, que futuramente vai ter as eliminatórias aí da CONCACAF, né, a Jamaica. Quer dizer, então, mas para mim a disputa principal aí mesmo fica entre Argentina e Uruguai. Tá aí, na opinião do Gil, entre Argentina e Uruguai ficará aí a classificação, né? Os 2 que podem passar a próxima fase da Copa América. Temos também o grupo C, né? São 3 grupos na Copa América e no C está a nossa seleção brasileira. Além da seleção brasileira, temos no domingo o primeiro jogo do seu grupo entre Colômbia e Venezuela, né? Também 2 equipes fortes, né? Demonstraram aí suas forças, né? Nos últimos jogos, né? Nos últimos anos, vem crescendo muito no futebol nacional. E Colômbia com o craque, né? Como que é o nome do craque que joga no Real Madrid? É o James Rodrigues, quadrado, né? do Chelsea, e também o Falcão Garcia, que não jogou a Copa do Mundo, que ele vinha recuperando de cirurgia, quer dizer, é uma equipe fortíssima. E o Armeration, né? O Armeration lateral, que está agora no Flamengo, veio para o Flamengo, o Armeiro, e o Colômbia vem forte, realmente vai enfrentar a Venezuela neste domingo às 16 horas. No mesmo dia, no domingo às 18h30, Brasil e Peru. Primeiro confronto, portanto, da seleção brasileira será contra o Peru. O que esperar, né, Gil, desse grupo, que na minha opinião passa Brasil e Colômbia, o Brasil já pegando o Peru. Eu acho que primeiro jogo tem que vencer se quiser realmente classificar e em primeiro no grupo, porque o confronto com a Colômbia e com a Venezuela eu vejo que serão os 2 mais difíceis do grupo C. Sem dúvida nenhuma. O Brasil, eu acho que não terá dificuldades contra o Peru, porque o Peru não é uma equipe muito tradicional também, só tem, quer dizer, o Paulo Guerreiro em grande forma, né, mas também não, acho que não demonstra medo, porque a equipe, a zaga nossa, em 10 jogos, ele levou 2 gols só, quer dizer, e você tem o Miranda aí em ótima fase. Eu não vejo dificuldades nesse jogo, não, e eu concordo com você. Eu acho que nesse grupo aí deve passar Brasil e Colômbia, apesar, né, Valdinei, que a Venezuela aí, as jornalistas aí venezuelanas falaram se o time classificar para a próxima fase, vão pousar nua. Então, quer dizer,
Depois do Brasil, acho que o pessoal está torcendo para a Venezuela agora, né? E a Venezuela tem a fama, né? De às vezes não ganhar os campeonatos de futebol, né, nos quais participa, porém os Miss Universo têm vários títulos, então com certeza belas mulheres, né, teremos aí para desfrutar. Porém, fica pelo menos a torcida do Brasil para classificar em primeiro, e a Venezuela tem que classificar pelo menos, passando para a próxima fase. Exatamente. Isso acontece. As jornalistas aí, que você citou bem aí, a gente vai pegar os Miss Mundiais aí, Miss Universo, as coisas, as venezuelanas lá são favoritas e em grande parte aí vencem, né? Só o único título aí que eles têm aí, a Venezuela é isso aí mesmo, é os Miss, né? Quer dizer, se passar a próxima fase, os jornalistas então dizem que vai fazer esse ensaio aí nu, né? Quer dizer, então acho que o pessoal aí, depois do Brasil, vai torcer para a Venezuela. E vai saber também se a própria seleção brasileira aí não pode dar uma mãozinha aí no confronto aí, se não depender de resultados, né? Com certeza ficamos na torcida, portanto, não só para a seleção brasileira, e quem sabe aí a seleção venezuelana podendo surpreender e ficar na frente da colombiana, que com certeza tem um elenco aí melhor que o da Venezuela. Mas futebol, sabemos que até o Brasil pode ficar fora, desde que jogue bem, escapa desse caos, né, desse caos que seriam ser eliminados na primeira fase da Copa América. E a seleção brasileira, né, Neymar jogou amistoso o segundo tempo contra Honduras, e um dia depois da vitória por 1-0 sobre Honduras, a seleção brasileira treinou no hotel que hospeda a delegação em Viamão, região de Porto Alegre, né? Os jogadores que não foram titulares no amistoso estiveram no gramado. Houve duas exceções, Douglas Costa e o craque Neymar. Os dois que entraram no intervalo da partida ficaram na academia, juntamente com os titulares. Thiago Silva, outro que disputou todo o segundo tempo, esteve em campo também. Então, seleção brasileira, né, o Dunga aí, né, observando também o Robinho, né, Robinho também, que pode ser aí um dos grandes destaques da nossa seleção. E fica a nossa torcida, né, o que esperar também dessa seleção brasileira, né, contra não só o Peru, contra a Colômbia, a Venezuela. Dunga está com o retrospecto bom após a Copa, né, nesse retorno à seleção brasileira. Será que ele vai manter, Gil, nessa Copa América aí também esse bom retrospecto e quem sabe, né, ser campeão invicto, né, porque na primeira fase pode perder, mas será que consegue esse feito a seleção do Dunga? Na minha opinião, tem amplas condições, porque você viu agora que o Danilo lateral lá machucou, foi cortado, o Dunga chamou o Daniel Alves, quer dizer, devagarzinho, quer dizer, a gente vai vendo aí que vai, o pessoal, os jogadores que disputaram a Copa do Mundo no Brasil, devagarzinho tá voltando para a seleção do Dunga. Quer dizer, a princípio não voltaram já, que o Daniel volta, quer dizer, tá, o Thiago Silva, o Fernandinho, o próprio Davi Luiz, quer dizer, então, mas pelo momento aí, o Dunga vem realizando um ótimo trabalho, foram 10 amistosos, 10 vitórias, a equipe tomou 2 gols apenas, quer dizer, bem postada, é ampla favorita sim, quer dizer, tem que terminar esse grupo aí em primeiro lugar, porque obrigação, né? Obrigação, porque o adversário mais difícil é a Colômbia, mas a Colômbia também, que a gente falou, são alguns destaques, não é a equipe toda, né? Quer dizer, então dá para superar a Colômbia, se a gente pretender ser campeão, né, Valdinei, tem que vencer a Colômbia, quer dizer, acho que o único adversário aí mais difícil aí no confronto direto é a Argentina e segundo o Uruguai, né? Com certeza. E a Copa América aí nós estamos na 44ª edição e o Uruguai é o maior vencedor, com 15 títulos, a Argentina 14 e o Brasil apenas 8. Esses são os 3 maiores vencedores da competição. O Brasil precisa melhorar muito nessa Copa América, né? Tanto que o Gil citou, né, no último programa que vários craques, ex-craques, né, que já atuaram pela seleção, não conseguiram, e que atuam ainda também, não conseguiram vencer a Copa América. Tanto para você ver a dificuldade que é realmente ganhar a Copa América, né? As seleções que participam da nossa América aqui são todas fortes, né? Sempre com tradição. E fica difícil mesmo para a seleção. Tem 8 conquistas, né? Quem sabe a 9ª está por vir aí. E a seleção brasileira, portanto, vai se preparando. Vamos aguardar, portanto, o jogo que vai ser no domingo, às 18h30, na cidade de Temuco, no Chile. Então, domingo, dia 14,
você está convocado aí a acompanhar a nossa seleção, né? Quem sabe conseguimos aí a nossa primeira vitória dentro da competição. Mudando de Copa América, vamos falar agora de Brasileirão, primeiro da Série B. Série B neste final de semana, nesta sexta e também no sábado, teremos aí o complemento da 7ª rodada, que começou na terça-feira, meio de semana. O Paraná Clube venceu o Luverdense por 1-0 e o Botafogo, jogando fora, venceu o Oeste de Itápolis também por 1-0. Nesta sexta, a sequência, portanto, dos jogos. Sampaio Correia recebe o Criciúma. O jogo será no Castelão, hoje, portanto, às 19h30. Também hoje, ABC vai enfrentar o Paysandu no Frasqueirão, também às 19h30. Nesta sexta também, porém, às 21h50, no estádio Arruda, o Santa Cruz recebe o Boa Esporte Clube. Boa Esporte Clube que tem o atacante João Paulo, né, que era prata da casa, estava no Democrata de Minas Gerais e agora está no Boa Esporte também, time de Minas Gerais. Vai enfrentar aí, portanto, o Santa Cruz fora nesta sexta às 21h50. O Bahia joga contra o Ceará, um grande jogo, um clássico, né, nordestino aí, Bahia e Ceará, neste sábado na Arena Fonte Nova, 16h30. O Mojimirim, time paulista, vai enfrentar o Vitória. O jogo será no Romildo Ferreira, em Mogi, às 16h30 do sábado. Também no sábado, Atlético Goianiense vai receber no Serra Dourada, às 16h30, o Náutico. Grande jogo também de times aí que já participaram da Série A do Brasileirão. Também no sábado, no Moacirzão, o Macaé joga em casa, né? Às 21h, enfrentando o Bragantino, outro time paulista aí na Série B do Brasileirão. E concluindo a 7ª rodada, no sábado também às 21h, no estádio Independência, o América de Minas recebe o CRB. Então, estes, portanto, os jogos, né, que complementam a 7ª rodada da Série B. Lembrando que quem lidera é o Botafogo, com 19 pontos, o Náutico vem em segundo, com 16, o Macaé em terceiro, com 13, e o Vitória vem em quarto, com 12, seria o G4. E no Z4, né, os 4 que estariam rebaixados aí no momento, Santa Cruz tem 4 pontos, Ceará também tem 4, o Atlético Goianiense também tem 4 e o Mojimirim tem apenas 2 pontos. Então gostaria, Gil, que você frisasse, pessoal de casa, na sua opinião, qual é um dos jogos, né, destaques dessa rodada e o que podemos aí esperar desta rodada, no qual o Botafogo já venceu e é líder isolado, né? O Náutico, que é o seu arquirrival ali, que pode empatar na pontuação, vai enfrentar o Atlético Goianiense fora. Então eu gostaria que você desse os seus destaques da Série B dessa 7ª rodada. Nessa 7ª rodada, né, Valdinei, as equipes paulistas aí só pegou equipes que estão nas primeiras colocações. Quer dizer, o Oeste perdeu para o líder Botafogo de 1-0. Você vê, o Mogi, que é o último, ele pega o 4º colocado, que é o Vitória. Jogo difícil, apesar de ser Mogi Mirim, esse jogo é difícil. E o Macaé, que é o terceiro, ele pega o Bragantino. Quer dizer, então as equipes paulistas aí, uma rodada muito difícil, quer dizer, não estão bem na competição, quer dizer, o Mogi 20º e o Braga 12º, né? O Oeste parece que é 13º, 14º. O Oeste é o 14º. 14º, quer dizer, então, não estão tendo um bom desempenho e essa rodada muito difícil. Eu cito aí 2 jogos importantíssimos, que todos são importantes, mas 2 jogos de destaque seria, no caso aí, sim, seria o Bahia e Ceará, que está revivendo aí a final da Copa do Nordeste, onde a equipe do Ceará, o Vozão, venceu os 2 jogos, né? Só que no momento não vem tendo um bom desempenho. O Ceará é apenas 18º na zona de rebaixamento, enquanto que o Bahia é o 7º. E outro jogo que eu cito sempre aí, que é o bom desempenho aí, é o do Papão da Curuzu. O Paysandu, que nos 2 primeiros jogos foi derrotado, venceu os outros 4 e vai pegar o ABC, que é o 8º. E caso aí, conforme for a combinação de resultados aí, que ele é o 5º colocado com 12 pontos. O Vitória também é o 4º com 12. Isso. Dependendo da combinação de resultados, o Paysandu aí pode até assumir essa 4ª posição. Quer dizer, os 2 jogos aí que eu vejo assim de destaques, mas e volto a falar, e os paulistas aí tem uma rodada muito difícil para os paulistas.
Realmente tem uma tarefa muito difícil aí. O Oeste, né, já foi derrotado nessa rodada pelo líder, Botafogo, e como frisou bem aí o Gil, o Mojimirim pega o Vitória, que é o quarto, e o Bragantino pega o Macaé, que é o terceiro. Então, tarefa muito difícil. Vamos dizer assim, o mais fácil, entre aspas, seria o Mojimirim, que joga em casa, né? Não vai ter aí toda a massa da equipe do Vitória torcendo, né, a favor do Vitória, terá só mais o apoio da torcida do Mojimirim. Porém, sabemos da dificuldade que está passando aí os times paulistas para vencer. Então fica aí a nossa torcida, que realmente engrenem aí os paulistas e saiam desta, inclusive o Mogi na última colocação, né, que sai dessa colocação incômoda, que é a lanterna. Em caso de vitória em combinações de resultados, pode até sair sim já nessa rodada, pois chegaria a 5 pontos e temos 4 equipes com 4 pontos. Então, em caso de derrota das 4, teremos aí uma vitória do Mogi e o Mogi fora da zona de rebaixamento. Então fica a nossa torcida, sabemos a dificuldade, e na segunda-feira falaremos para você todos os resultados da Série B. Da Série A, vamos falar após de um breve intervalo. A gente volta já. A Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado, oferece vários cursos para você. Pós-graduação, cursos preparatórios para concursos, além de palestras e capacitações. A Unesc vem se consolidando cada vez mais como referência em cursos para concursos, e são mais de 60 alunos aprovados em concursos públicos e exames, sendo que esses alunos foram aprovados para concursos em diferentes setores. A Unesc oferece cursos nas áreas de engenharia, educação, saúde, desenvolvimento web, direito, treinamento desportivo e personal training. Os cursos têm aulas 100% presenciais, com renomados professores e atendendo as cidades de Fernandópolis, Votuporanga e Iturama. A Unesc está com matrículas abertas para as novas turmas. Para maiores informações, ligue 17 3442 4979 ou 99 618 2727 ou pelo site www.unesccursos.com.br. Faça-nos uma visita, assista a uma aula sem compromisso e você com certeza irá se surpreender. Seu sucesso e satisfação são o nosso objetivo e motivação. Corra já para a Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região no telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99-727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade, escola de informática com muitos cursos para você, um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa
com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta com o programa Jornada Esportiva desta sexta-feira, né? Dia dos Namorados. Hoje vários casais vão aproveitar aí, quem sabe, né, o jogo do Fernandópolis Futebol Clube e depois sair aí para comemorar esse grande dia, né? Alguns sim, outros não, né? Mas a gente espera que todos comemorem essa data tão especial para os casais. Mas antes de falarmos do Fernandópolis, né, que joga às 20 horas e 30 minutos, vamos falar da Série A do Brasileirão. Brasileirão da Série B, citamos no primeiro bloco, está bombando a 7ª rodada. A Série A também. Teremos grandes jogos nessa rodada e poderemos ter grandes surpresas também. 7ª rodada começou na quarta-feira com um jogo, né? Um jogo isolado entre Atlético Mineiro e Santos, que acabou empatado em 2-2. Com este empate, o Atlético chegou a 11 pontos, subiu uma posição na tabela, é o 5º agora. Já o Santos é o 15º, subiu uma posição, jogando o Palmeiras para a 16ª. Tem 7 pontos o Santos, portanto, com esse empate em 2-2. O complemento dessa rodada começa amanhã, no sábado. Eu gostaria que o Gil citasse, jogo a jogo, o que esperar desses confrontos e quem leva melhor aí, ó. O primeiro já começando com um jogo, né, bombástico. Corinthians e Internacional. O jogo será amanhã na Arena Corinthians, às 16 horas e 30 minutos. Quem leva melhor, Gil? Esse jogo aí, né, Valdinei, tem tudo aí pro Corinthians aí confirmar aí, sair dessa posição ruim. A posição tá até bom, mas das últimas partidas, quer dizer, venceu o Joinville no último jogo por 1-0, que é o último colocado. Isso aqui é um jogo dificílimo. É um confronto direto, né? Se só te cortar, o Corinthians está em 8º com 10 e o Internacional está em 10º com 9. Como a gente cita sempre, o Corinthians está em reformulação, mas acho que é um jogo para empate. Esse jogo para empate, geralmente o palpite vem do Leozinho. Eu gostaria de saber do Leozinho. Você crava, Leozinho, esse empate? Cravou. Então, eu também vou de empate. 3 empates aqui, Corinthians e Internacional. Na segunda-feira a gente vai ver quem que levou melhor nos palpites. Pelo menos neste, se um errar, todo mundo errou. Então, se um acertar também, todos acertam. Outro jogo neste sábado, no mesmo horário, às 16h30, será no Couto Pereira. O Curitiba recebe o Flamengo. O Curitiba, que está na zona do rebaixamento, né? Entrou na zona de rebaixamento e não conseguiu sair ainda. Tem 3 pontos apenas na tabela, enquanto o Flamengo está uma posição acima. Tem 4 pontos, é o 17º. Citamos, né, que era um confronto direto Corinthians e Inter, isso no meio da tabela. Agora, na parte de baixo, né, Curitiba jogando em casa recebe o Flamengo, que contratou aí, né, o Armeiro, e tem também, logo, assim que acabar a Copa América, né, terá o Guerreiro, Paulo Guerreiro, que saiu do Corinthians, mas ainda não tem. Então, o que esperar desse jogo, né? Quem será que leva melhor no jogo dos desesperados? Você citou bem, é uma disputa direta aí no Z4. O Curitiba que estreia o técnico Ney Franco. Eu acho aí que é um jogo para empate também, Valdinei, porque a equipe do Curitiba não consegue se reencontrar no campeonato e o Flamengo, apesar de ter vencido o último jogo, né, mas também não encontra desempenhando um bom futebol. É jogo para empate mesmo. Na opinião do Gil, jogo para empate, Curitiba e Flamengo. E o Leozinho? O Leozinho também vai de empate, Curitiba e Flamengo. Eu posso falar uma coisa? Eu também vou de empate. Porque realmente esses jogos, né, são assim, são imprevisíveis, né? Mas eu acho que o empate tem tudo para acontecer. Quem vencer, lógico, pode aí surpreender na tabela. Na segunda-feira falaremos esse resultado também. Chapecoense e São Paulo. Teremos esse jogo neste sábado também às 16 horas e 30 minutos na Arena Condá. Chapecoense, que é o 9º,
com 9 pontos, e o São Paulo, que é o vice-líder, com 13 pontos ganhos. Chapecoense não está mal na competição. E o São Paulo também não está, né? Está até bem na tabela, em segundo lugar. Ainda não convenceu, mas vem jogando bem, vem vencendo jogos importantes. Inclusive o último na estreia, né, do novo treinador Osório. Quem sabe aí o São Paulo vence uma fora, né? A primeira fora, não conseguiu ainda nenhuma vitória fora de casa. E será contra a Chapecoense, que vem sendo um adversário difícil para se vencer na sua Arena Condá, né, Gil? Eu concordo com você, né? A Chapecoense na Arena Condá é um adversário muito difícil. O São Paulo vem num bom momento aí com o Osório, inclusive aí, ter cogitava aí a não renovação do contrato do Luiz Fabiano, né? Você vê já com o técnico Osório, o Luiz Fabiano parece estar bem motivado, a equipe também. E é um jogo dificílimo. Eu vou jogar outro empate nesse jogo aí, porque eu não... Hoje o Gil tá de empate, hein, Leozinho? Tô bem Leozinho hoje. Tá bem Leozinho hoje. Eu vou apostar não só porque eu sou São Paulino, mas eu acho que o São Paulo vai vencer esse jogo. Não fácil, mas deve vencer de 2-1, 1-0. O jogo vai ser difícil. E o Léo tá falando que vai ficar 1-1. Então só empate na opinião dessa dupla nossa, né? Vasco e Cruzeiro vão jogar nesse sábado. Outro grande jogo. O Vasco tá precisando, até saiu aí na internet, né, algumas zoações com o time do Vasco, né? Rogério Ceni tem 2 gols no Brasileirão e o Vasco tem apenas 1. Então, quer dizer, o Vasco está mal das pernas aí, fazendo apenas 1 gol até agora na competição e já sofreu 9. Então, saldo de 8 negativo, nenhuma vitória do Vasco. E quem sabe aí contra o Cruzeiro que vem subindo bem, muito bem na tabela, já é o 13º com 7 pontos. O que esperar desse jogo, Gil, amanhã, 21 horas, no estádio São Januário? A equipe do Vasco é uma equipe modesta, né? Eu acho, na minha opinião, aí, que vai ser a 3ª vitória do Luxemburgo já. O Cruzeiro deve vencer o Vasco lá e aumentar a crise lá da equipe do time da Colina. E o técnico ainda é o Doriva, né? Continua sendo o Doriva. Quem sabe aí o Luxemburgo consiga até derrubar um treinador, né? Pode derrubar aí o Doriva. Até a gente havia comentado, né, no último programa, que o Doriva poderia estar caindo, e também o Dorival Júnior, né? O Dorival Júnior não precisou nem da gente concluir, já, né? O Dorival Júnior não, perdão, Oswaldo de Oliveira do Palmeiras. É que o Dorival já dirigiu o Palmeiras também, então a gente acaba confundindo tantos treinadores saindo, a gente fica até meio perdido, mas a gente ainda vai chegar no jogo do Palmeiras. Então Luxemburgo aí tem tudo para vencer no São Januário e até derrubar o técnico Doriva. E o Vasco precisa urgentemente dessa vitória, porque senão vai brigar só para não cair na competição inteira. Outro jogo que teremos neste sábado às 21 horas será na Ilha do Retiro. O Sport recebe o Joinville, que é o lanterna, e o Sport, que é o 4º com 12 pontos. Na minha opinião, o Sport vence fácil, Gil, na sua. Eu concordo plenamente com você, porque o Joinville só tem 1 ponto aí no empate contra o Palmeiras. O que a gente citou aqui, que esse início de campeonato é um campeonato longo e as equipes aí precisam ter elenco. O Sport está reforçando, né? Já trouxe o Meia Marrone do Fluminense, trouxe o Maicon Leite, está atrás de reforço porque ele sabe isso aí. Porque durante a competição, uma caso de contusão, cartão, quer dizer, pode interferir no rendimento da equipe. Mas o Sport deve vencer sim, que é uma equipe muito forte na ilha. O Sport, que para mim aí, juntamente a Ponte Preta e também o Atlético Paranaense, são a surpresa até o momento da competição. São Paulo está em segundo, mas tem um elenco, né, que realmente diz o porquê está em segundo lugar. Atlético Mineiro também buscando, tem equipe boa, mas temos também os outros times, né, os mais, vamos dizer assim, os menores, né, chamados os pequenos, que não são tão grandes assim. No caso, por exemplo, do Goiás, que também não está mal na competição, está em 11º, tem hoje 8 pontos, vai enfrentar a Ponte Preta. Então temos um clássico aí de times que estão surpreendendo no início aí da competição. A Ponte Preta joga no Moisés Lucarelli no domingo às 11 horas da manhã e defende aí pelo menos a permanência no G4.
né, com 12 pontos. Portanto, a Ponte, em caso de vitória, pode até se igualar o líder Atlético em caso de derrota do Atlético em sua partida. Então, o que esperar também dessa Ponte Preta, Gil, que vem crescendo muito aí na competição. Agora, infelizmente, parece que vai perder o Renato Cajá, se já não perdeu, né? E isso acabaria de uma vez com, acho que 50% da equipe da Ponte, porque o Renato Cajá é o que está sendo o maestro da equipe, né? A Ponte Preta aí, quer dizer, o que está acontecendo? O Renato Cajá está sendo assediado por vários clubes, Santos, Cruzeiro, Flamengo. Só que a Ponte que fez, mediante esse bom início de campeonato da Ponte, da equipe dele, de alguns jogadores, a Ponte então está blindando seus jogadores desse assédio. Provavelmente já há comentários que o Cajá vai ficar mesmo na Ponte. Tem o Biro, que interessa ao Corinthians, bom jogador também, né? Tem o Rildo também, que já passou pelo Santos. Então, mediante essa situação, a Ponte está blindando seus jogadores aí para quê? Para manter esse bom início de campeonato aí, porque sabe que é uma competição longa. A Ponte, entre os jogos todos que até o momento, eu creio que é o jogo mais fácil que a Ponte está pegando o Goiás. O Goiás, como você disse, começou bem o campeonato, só que nas três últimas, depois da vitória contra o Palmeiras, na Arena Palmeiras, quer dizer, não se encontrou mais no campeonato. Eu creio que da Ponte ela vai vencer, dependendo da combinação de resultados, e se não ficar ali próximo da liderança, que fique ali próximo do segundo lugar, aí, perto do São Paulo. Que pelo menos permaneça aí no G4, que é a nossa torcida também para os times paulistas, né, que realmente apresentam uma boa campanha, que está precisando, né, um paulista aí ser campeão brasileiro mais uma vez. Também teremos, além de Ponte Preta e Goiás, no domingo à tarde, às 16 horas, a equipe do Palmeiras, né, do nosso amigo Gil, e agora com um técnico novo, né, Marcelo Oliveira, ex-Cruzeiro, está no Palmeiras. Será que já vai estrear já, Gil? Eu creio que não, estrear não, né? Quem vai comandar a equipe é o interino ainda, nesse jogo de domingo. Domingo enfrenta o Fluminense, o Palmeiras, que está em primeira posição fora da zona de rebaixamento, 16º com 6 pontos, encara o Fluminense, que está em sexto com 11 pontos. O Fluminense não está mal, né, com apenas aí uma derrota até agora. Já o Palmeiras amarga já 3 derrotas na competição, né, então fica meio difícil aí para o Palmeiras, mas não impossível, né, enfrentar um adversário em casa. Tem que fazer sua parte. Então, o que esperar desse jogo, Gil? Palmeiras e Fluminense. Palmeiras precisando vencer e muito, porque se não vencer, pode se complicar muito na tabela e até entrar no Z4. Esse jogo é fundamental para as pretensões aí do Palmeiras. Como você citou bem, o Fluminense vem na 6ª colocação, vem com um bom campeonato, desempenho, né? Tendo um bom desempenho. E o Palmeiras que, infelizmente, dentro de casa não consegue, quer dizer, fazer gols, jogar bem. A equipe vem jogando bem, jogou bem contra o Goiás, contra o Internacional, só que não sabe converter essas boas atuações em gols. E hoje tem que fazer gols. Como você disse bem, se o Palmeiras não vencer, vai se complicar. É um jogo dificílimo e eu acho que vai dar empate. Olha o Gil aí apostando no empate para o seu Palmeiras. O Léo acha o que, Léo? Empate também. O Léo, gente, eu não sei nem porque eu pergunto, é só empate. Tá? Desde quando eu entrei, que a gente é teimoso, a gente acha que uma hora ele vai mudar. Quando ele mudar, a gente fica esperto, porque é perigoso acontecer mesmo, viu? Ó, dando sequência à 7ª rodada do Brasileirão da Série A, no domingo às 16 horas também, teremos na Arena do Grêmio os donos da casa contra o líder Atlético Paranaense. Quem sabe aí o Grêmio, que está na 12ª posição com 8 pontos, não para o Furacão, né? O Furacão aí em primeiro lugar na tabela com 15 pontos, apenas uma derrota e 5 vitórias até agora. Tarefa difícil para o Grêmio, mas não é impossível, né? O Grêmio também que precisa se firmar na tabela. Será que vence o líder Atlético Paranaense? Tem amplas condições de vencer o Grêmio. Essa equipe nova e reestruturada, e quer dizer, jogando em casa. Que dentro de casa o Grêmio é imortal. O Atlético do Paraná, quer dizer, está em primeiro lugar, mas venceu os seus jogos em casa, só venceu uma partida fora. Eu acho que nesse jogo aí o Grêmio vence. E na opinião do Gil, o Grêmio vence, ó, saiu do empate. Eu já apostaria no empate nesse jogo, né? Que seria bom aí
até para o meu São Paulo, né? A gente poderia empatar em pontos e correr atrás aí do saldo de gols. Quem sabe o São Paulo pode ser o líder em caso de vitória e derrota do Atlético para o Grêmio. Então fica aí a torcida dos São Paulinos e também dos gremistas, né? Para os gremistas vencerem o Atlético Paranaense e parar o líder, né? Porque senão daqui a pouco, se disparar, ninguém pega mais. Então fica aí a torcida para que os líderes sempre possam perder e deixar o campeonato embolado, senão perde a graça, né? Quando o Cruzeiro disparava nos anos anteriores, aí perdia a graça o campeonato, a briga só era pelas vagas na Libertadores e para não rebaixar, e o Palmeiras sempre brigando, né? Sempre brigando para não cair, né, Gil? Nas últimas competições nacionais, infelizmente, né? O Palmeiras passou por uns bocados aí, mas está mostrando que se não jogar, pode passar novamente por esses perrengues neste Nacional. O último jogo da 7ª rodada ficará entre Avaí e Figueirense, um clássico, né, catarinense, mais um clássico. O Avaí, que não está mal na tabela, é o 7º colocado com 10 pontos, vai enfrentar o Figueirense, que está em 14º com 7. Então, um confronto aí dificílimo para o Avaí. O jogo será na ressacada às 16 horas de domingo. Mas quem sabe, né, o Avaí pode passar aí além na tabela e encostar ali ainda mais no G4, né? O que esperar também desse clássico, lembrando que na última rodada tivemos um clássico também catarinense, né, envolvendo Joinville e Chapecoense, né? E no qual o Chapecoense venceu por 2-0. Então agora Avaí e Figueirense. Santa Catarina bem representada na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, na sua opinião, Avaí ou Figueirense leva melhor, Gil? O momento aí é melhor do Avaí. Está na 7ª colocação com 10 pontos. Apesar que clássico nunca não tem favoritos, né? Mas eu acho ainda que o Avaí deve vencer esse jogo sim contra o Figueira. Tá aí, na opinião do Gil, o Avaí leva a melhor no domingo diante do Figueirense. Esses, portanto, foram os jogos, né, que teremos na 7ª rodada, neste sábado e domingo. E na segunda-feira vamos falar todos os resultados para você de casa e também a nova classificação. Lembrando que o Atlético é o primeiro com 15, o São Paulo o segundo com 13, Ponte Preta em terceiro com 12 e o Sport é o quarto também com 12. Então fiquem aí na torcida pelas suas equipes, né? Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo e também Ponte Pretanos, né, que também acompanham o nosso programa. Os times paulistas, né? Fica a nossa torcida para que todos aí vençam bem e realmente embalem na competição nacional. Mudando de Brasileirão, vamos falar agora de Paulista da 2ª divisão. O Fernandópolis Futebol Clube entrará em campo nesta noite de sexta-feira, né? O único jogo desta sexta-feira. No sábado não teremos partida, os demais serão todos no domingo. Lembrando primeiramente, né, a classificação do grupo 1, o grupo do Fernandópolis. Quem lidera é o Grêmio Prudente com 22 pontos. Em segundo vem o Vossen, que será o adversário do Fernandópolis nesta noite em Fernandópolis, no Cláudio Rodante. Em segundo, portanto, o Vossen com 16 pontos, o Vossen que é de Assis. Em terceiro, o Noroeste de Bauru com 13 pontos. Em quarto, o Assisense com 13 pontos também. Em quinto vem o Fernandópolis com 11 pontos ganhos. Em sexto, o América com 10. Em sétimo, Oswaldo Cruz com 8. América de Rio Preto, né? Em oitavo, o Tanabi também com 8. Em nono, o José Bonifácio com 5. Em décimo, o Bandeirante de Birigui na lanterna aí com 3 pontos ganhos. Portanto, esta é a classificação de momento do grupo 1, o grupo do Fernandópolis. Como eu disse, o Fernandópolis enfrenta hoje o Vossen de Assis. O jogo será às 20 horas e 30 minutos no estádio Cláudio Rodante. Teremos a estreia do novo treinador, do Betão, o rei do acesso, e também a estreia do Guina, né, meio campo aí, que estava na Inter de Limeira, fez uma ótima campanha. Estava na Inter de Limeira? Água Santa. Na Água Santa? Betão, que estava na Inter de Limeira, né? Perdão. O Guina estava no Água Santa, que subiu para a primeira divisão do Campeonato Paulista do ano que vem. Disputou a A2 o Guina, um meio campo armador muito bom, que pode aí dar uma cara nova à equipe. Além de Fernandópolis e Vossen, teremos também Oswaldo Cruz enfrentando o Grêmio Prudente no domingo.
O jogo será no sábado às 19 horas, né? Mudaram aqui a tabela, então teremos um jogo no sábado, Oswaldo Cruz e Grêmio Prudente às 19 horas. O Assisense vai enfrentar o América de Rio Preto no domingo às 10 horas. O José Bonifácio recebe o Bandeirante de Birigui, também no domingo às 10 horas. E o Tanabi, também às 10 horas de domingo, recebe o Noroeste de Bauru. Portanto, estes são os jogos da 9ª rodada, né? Fechando aí o turno, né? Primeiro turno. Depois teremos o retorno, né? Teremos todos os jogos de volta. Fernandópolis que jogará contra o Grêmio Prudente fora na próxima rodada. Como todos lembramos, no primeiro jogo da equipe do Fernandópolis, que foi em casa, o Fernandópolis foi derrotado por 2-1 com o gol do Miller, né? Todos recordam, acompanhamos o jogo, o Fernandópolis saiu na frente com o gol do Miller, porém levou a virada, estádio lotado. Acho que estádio lotado igual aquele dia, só se o Fernandópolis realmente embalar novamente na competição, né? Pois todos estavam naquela atmosfera, Miller, Alex Dias, Maurinho, e agora só temos o Maurinho e agora também o Guina. Quem sabe chamam a responsabilidade para si e façam o Fernandópolis crescer na tabela e subir realmente. Gil, esse jogo vai mexer, ele está mexendo já, né, com todos os torcedores, inclusive da Sangue Azul, diretoria, com toda a cidade, né? Muitos torcedores a gente vem acompanhando, estão agora mais animados, né, esperançosos que esse treinador, o Betão, e também o Gui na nova contratação, façam a equipe crescer. Será que isso realmente vai acontecer nessa noite lá no Cláudio Rodante, diante do Vossi? Como você disse bem, né, Valdinei, é que todos nós esperamos, né? O Assisense aí, que vem de 2 derrotas aí nas últimas partidas, só que também dispensou já 3 jogadores e tem como principal jogador o Fernando Gadelha, né, que disputou já pelo Marília, o Paulistão Série A, jogou pelo Guarani, grandes equipes aí do futebol paulista. O Fernandópolis, que hoje o pessoal está motivado e aposta dos afixes, como você falou, na estreia do técnico Betão Alcântara, aí, que é o rei dos acessos, e nesse meio a Guina, que vem bem recomendado, teve acesso com o Água Santa, em 19 jogos do Água Santa, jogou 18, e por ser meia fez 6 gols, estava sendo procurado por várias equipes aí da elite do futebol brasileiro, inclusive ele trabalhou com o próprio Betão em Goiás, no futebol goiano, onde é a indicação do técnico, quer dizer, então nós, a torcida, a diretoria, tá motivada assim, esperançosa aí com o Betão e o Guina, onde nós apostamos a ficha nessas 2 peças aí para que possamos ter uma vitória hoje. Eu estive lá no treino na quarta-feira, o primeiro treino do Betão, já vi algumas mudanças na equipe, quer dizer, o Maurinho já atuando no meio, o próprio Miller na zaga, o Coelho não jogou porque estava machucado, não sei, deve ser dúvida para o jogo de hoje. Se não jogar é uma grande perda para o nosso time, mas o que nós esperamos é uma boa atuação e consigamos vencer esse jogo, porque na sequência, como você disse aí, o Fernandópolis tem 2 jogos dificílimos. Pega nada mais um líder, o Grêmio Prudente, que vem, hoje é a melhor equipe mesmo desse grupo 1, e depois pega na sequência o Noroeste é que vem em ascensão, quer dizer, já é o 3º lugar, tirou essa vaga nossa e vem vencendo bem. Quer dizer, então hoje eu acredito muito no FFC, vai ser um jogo dificílimo, onde a equipe vai precisar do apoio da nossa torcida hoje, porque o Vossen também já, quer dizer, não pode nem pensar em perder, porque com 2 derrotas aí, se ele perder hoje o Fernandópolis, ele pode complicar sim, apesar dos 16 pontos. E o Grêmio Prudente, que será o próximo adversário do Fernandópolis, se você vê aí a importância desse jogo de hoje à noite. O Grêmio Prudente, que será o nosso próximo adversário fora de casa, em Presidente Prudente, é o melhor da competição até o momento, né? São 3 grupos e o Grêmio Prudente tem 22 pontos no grupo 1. No grupo 2, o líder é o Olímpia, tem apenas 19. E no grupo 3, o Esporte Clube São Bernardo é o líder com 18. Então você vê aí a superioridade do Grêmio Prudente, ou talvez não, né? Às vezes a gente fala o Grêmio Prudente está muito forte, mas também às vezes são as equipes do nosso grupo que são inferiores aos dos demais, né? Talvez os outros grupos tenham mais equipes mais alinhadas, né?
que embolam aí a classificação, mas não deixa de ser com certeza um próximo adversário muito difícil fora de casa. Mas antes temos que focar nessa partida, que inclusive vai contar aí com um grande show de prêmios, né? Por ser dia 12, dia dos namorados, o Fernandópolis, a diretoria do Fernandópolis, né, comandada pelo Jerry Falcão, pede o apoio da torcida para que compareçam, inclusive os casais, né, para declararem o seu amor, não só pela esposa, pela namorada, como também pelo Fernandópolis, pelo FFC, e ainda ganhar prêmios. Serão vários prêmios, né? Entre eles aqui, ó, temos bolsas de estudos, bolsa de treinamento esportivo, boné, enxoval, cesta de chocolate, óculos de sol, pernoites em motel, um chinelo, par de alianças, caixa de doces. Então, vários brindes aí para vocês, casais que comparecerem hoje à noite, né, sexta-feira, no estádio Cláudio Rodante. A ideia do presidente é acompanhar o FFC, né, declarar o seu amor pelo FFC, e após, aí você sair com a sua esposa, com a sua namorada e desfrutar aí da noite fernandopolense. Então fica a nossa torcida, né, Gil, que realmente nesse dia dos namorados a equipe do Fernandópolis cele realmente aí com os seus namorados, vamos dizer assim, que são os seus torcedores, né, que realmente seus torcedores possam estar felizes com um resultado positivo que pode até colocá-lo aí novamente no G4 da competição. Sabemos da dificuldade, mas essas mudanças no qual você citou, né, Gil, é importante para a equipe. O técnico novo chegou, colocou sua filosofia, né, inclusive deu entrevistas ontem em rádios, né, em vários outros meios de comunicação, e citou que ele realmente veio para pôr uma cara específica no elenco. E o jogador Guina também veio sabendo da responsabilidade dele agora de carregar essa equipe, não só ele como o Maurinho. Parece que vai jogar um pouco, né, mais ofensivamente, não vai mais precisar ficar marcando. Então é importante sim essas mudanças. A gente torce para que dê certo e quem sabe a gente fique com os 3 pontos, né, Gil? Sem dúvida nenhuma, né, Valdinei? O que essa equipe, a diretoria precisa no momento é o apoio da torcida. Quer dizer, a torcida do Fernandópolis tem apoiado a diretoria. A gente tem que louvar o trabalho dessa diretoria, que em momento algum aí, ó, deixa de medir esforço. Você pode ver, foi atrás do técnico, foi atrás do meia, quer dizer, está sempre atuando aí. E nesses jogos em casa, com essas promoções. Só para você ter uma base, eu fui em 2 jogos, nos 2 jogos da Votuporanguense, contra o Juventus e contra o Taubaté. A equipe de Votuporanga, no jogo contra o Juventus, estava fazendo uma rifa lá da camisa Votuporanguense, R$5 o número. No jogo contra o Taubaté, de uma moto, R$10 o número. Enquanto que a nossa diretoria, o que ela faz? Se você comprar o ingresso antecipado, só de você comprar o ingresso, para você assistir o jogo, você já concorre a sorteio de prêmios e de moto. Tivemos na estreia, vamos ter sorteio de moto novamente. Então, quer dizer, a gente tem que louvar o trabalho dessa diretoria, quer dizer, a torcida tem que ter paciência, e com a chegada agora do Betão e do Guina, eu acho que o time tem tudo para engrenar assim, porque o Betão é conhecedor dessa divisão do futebol do interior, e também sabe das dificuldades do nosso elenco, e o nosso elenco é muito limitado. Quer dizer, então tem condições sim de reverter isso aí, e vamos apoiar a torcida, vamos apoiar a equipe, a diretoria, e consigamos vencer aí o Vossa, que é muito importante na nossa sequência aí durante a competição. Com certeza, Gil, ele citou importante, né, um fator aí da moto 0 km no que o FFC vai sortear, a diretoria vai sortear. Para concorrer realmente, você tem que comprar um ingresso antecipado, né, da partida, e o sorteio será no dia 29 de junho, né, deste mês, pela Loteria Federal. Então, comprando seu ingresso antecipado, você ganha um número que no dia 29 vai concorrer aí, portanto, a uma moto 0 km. E lembrando também que vamos ter uma brincadeira lá, né, no intervalo, com casais presentes. Por isso que a gente, né, frisou aqui, Dia dos Namorados, leve sua esposa, sua namorada no estádio, poderão ganhar prêmios. O interessante é, 5 casais serão selecionados em meio à torcida. Cada casal terá 2 chances de acertar o gol, sem goleiro.
para faturar um dos prêmios aí que eu acabei de citar, né? Para as mulheres a tarefa será um pouco mais fácil, né? Da altura de 180 jardas, elas deverão chutar da forma que bem entenderem e se acertarem, faturam um prêmio. Já os homens terão que marcar o gol vendados, então será uma tarefa mais difícil para os homens, mas que com certeza vai sair alguns prêmios aí, vai ser até uma brincadeira divertida para quem não participar, dar um pouquinho de risada na hora do intervalo. Caso o casal errar, tanto a mulher quanto o homem, a bola será lançada à torcida. Então até você que às vezes não está com o casal, mas está lá torcendo, e pegar a bola e devolvê-la para a diretoria, vai ganhar também um prêmio. Então fica aí o envolvimento de todos os torcedores, né? Quem sabe, é lógico que a gente precisa não só desse show de prêmios, dessa participação de casais, mas também do resultado positivo dentro de campo com a nossa equipe do Fernandópolis. O programa de hoje vai ficando por aqui. Gil, agradeço você mais uma vez. Um ótimo final de semana e que venha a vitória hoje à noite. Uma boa tarde, Valdinei, uma boa tarde, amigos. Também desejo um ótimo dia dos namorados para todos e que o FFC hoje possa realizar uma ótima partida e vencer, que será muito importante, volto a falar, na sequência do campeonato. Uma boa tarde a todos. Tá aí, muito obrigado, Gil. Boa tarde a você de casa. E eu não podia, lógico, deixar de esquecer, ou melhor, não podia deixar de lembrar hoje, né, o Dia dos Namorados. Mandar um grande beijo para minha esposa, né, minha futura heroína, a futura mãe dos meus filhos, né, se Deus quiser, né, minha futura não, porque eu também vou ser pai, né, então a futura mãe dos meus filhos, né, minha eterna namorada que me aguenta lá, né, ela é heroína realmente. Então um grande beijo para ela, especial aí nesse Dia dos Namorados. Então um grande abraço para vocês, um ótimo final de semana, até segunda, se Deus quiser. Até lá.